Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Gente, eu vou tirar essa blusa porque eu coloquei ela só pra iniciar o vídeo, porque eu não tenho blazer, eu queria iniciar um pouquinho mais chique, e essa jaqueta é o melhor que eu tenho do meu guarda-roupa. Só que tá muito calor, não vai dar pra continuar, tá bom? Bom, esse é o vídeo de melhores do ano, por isso que eu tentei fazer uma boa produção e não consegui. Hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre as minhas melhores leituras. Vou mostrar um top 5 dos melhores livros, mas também vou colocar alguns extras. Então, fiquem aqui comigo. Esse vídeo vai ser gigante, me perdoa aí você que não gosta de vídeo grande. Esse vídeo vai ser grande, mas fiquem comigo até o final, né, gente? É sobre as melhores leituras. São livros que merecem ser enaltecidos. Por isso, vamos dar stream no Gossip John? Sim. Antes de começar, eu peço que vocês me sigam em todas as redes sociais. Elas se encontram aqui no box da descrição e vão aparecendo na tela no decorrer do vídeo. Cliquem em gostei, comentem aqui embaixo quais foram as melhores leituras de vocês em 2019. Não esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos para que em 2020 o Sinceroteca cresça. Em 2019, eu li um total de 23 livros. E eu vou falar esse número com muito orgulho, 23. Eu sei que normalmente nesse mundo literário as pessoas leem bem mais. Tem amigo meu que leu 50, 70, 100, 150. Mas esse é o meu ritmo, foi o que eu consegui ler, apesar de tudo que eu tenho na minha vida, faculdade, estágio, consegui esse saldo. E pra mim, qualquer saldo de leitura é positivo, gente. Vamos começar um 2020 aí sem pressão por números tão grandes. O importante é você ler, é você gostar de ler, é você se conectar com histórias. E eu tive um ano bem legal nesse sentido. Eu me conectei bastante com as coisas que eu li. A maioria das histórias que eu trouxe aqui agora, nesse vídeo de melhores do ano, vocês vão perceber que tem um pouco a ver com a minha personalidade, com quem eu sou, com a minha identidade. E pra mim isso é que importa. E vamos deixar de enrolação. A primeira categoria é melhor livro de poema. Eu quis separar os romances de poemas, contos e afins, por isso que eu criei essa categoria. E eu só li um livro de poema nesse ano, mas eu precisava muito citar esse livro aqui, porque foi sim uma das melhores leituras. Eu sortei muito no decorrer da leitura, compartilhei no Twitter, no status do WhatsApp. Teve amigo meu que leu por conta dos status do WhatsApp. De quem que eu tô falando? Eu estou falando de Interpretexto, Poemas Fora do Armário, do Ademilson Filocreão. O AD, gente, que eu já fiz até vídeo sobre o livro dele aqui no canal. Eu li esse livro pelo Kindle Unlimited e assim, foi ótimo, gente. É um livro de poema. Eu não costumo ler livros de poema, não sou um leitor de poemas, mas eu li esse livro aqui, que trazem poemas, que tem essa temática aí, LGBT, e foi assim, incrível. Cada poema era um soco no estômago, um tapa na cara, expõe bastante os preconceitos que a comunidade sofre, mas os preconceitos da comunidade também. Eu dei 5 arco-íris e favoritei. Sério, leitura recomendadíssima. A segunda categoria é melhor conto, gente. Qual foi o melhor conto que eu li em 2019? Eu confesso que eu tive que filtrar bastante nessa categoria, porque eu li bons contos ano passado, inclusive contos em coletânea, que foi o caso de Eletrocéfalo, uma coletânea de contos do AD, que tiveram contos que eu amei bastante. Mas eu resolvi mostrar aqui contos que foram publicados separadamente, né? Contos sozinhos, sabe? Eu abri lá no Kindle, era só aquele conto. Quem venceu essa categoria foi o Vitor Lopes com o conto Um Abraço no Inverno, que com certeza foi o meu conto favorito do ano passado. Um Abraço no Inverno faz parte do Projeto Estações, né? Ele ele publicou 4 contos com essa temática das estações. Eu dei 5 estrelas pra todos os contos, mas o meu favorito foi Um Abraço no Inverno, não tem jeito, porque nesse conto a gente acompanha o desenrolado do relacionamento do Samuel e do Renan, e principalmente do relacionamento deles com a família de cada um. A família do Samuel é muito divertida, eu amei a mãe do Samuel. E eles vão fazer uma viagem juntos, vão pra Campos do Jordão, lá tá bem frio, inclusive tô com inveja ao lembrar disso, porque aqui tá muito calor. Tô trancado nesse quarto pra gravar esse vídeo, estou derretendo. Mas enfim, eles vão numa época de frio. Eu me senti muito feliz lendo o conto, por perceber esse relacionamento saudável deles com a família. Fiquei um pouco com inveja, fiquei provavelmente, mas os meninos têm um relacionamento muito bom com a família deles e isso me deixou muito emocionado. Eu acabei dando 5 estrelas, o conto é perfeito do início ao fim. E se você ainda não leu os contos do Projeto Estações, leia, porque o Vitor escreve muito bem
E os personagens são muito cativantes. Sério, Samuel e Renan, tudo pra mim. A próxima categoria é Melhor Releitura. E durante o ano de 2019 eu fiz 3 releituras de livros que eu dei 5 estrelas na primeira leitura. Eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu reli Como Simon e eu reli O Retrato de Dorian Gray. Se você é meu amigo, você já sabe quem ganhou essa categoria, não é mesmo? Com certeza foi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Porque, gente, esse livro é incrível e reler ele foi tudo da minha vida. Pra quem não conhece a história de O Retrato de Dorian Gray, Basil é um artista talentosíssimo. Ele resolve pintar um quadro de um rapaz muito bonito. Ele faz esse retrato e esse rapaz é o Dorian Gray. Quando Dorian se depara com esse quadro, ele fica maravilhado, porque o quadro tá a coisa mais linda e ao mesmo tempo que ele fica encantado, ele fica muito triste. Uma tristeza recai sobre ele, porque ele percebe que o quadro vai ficar lá lindo, intacto com o passar do tempo e ele não. Ele vai se deteriorando aí com os anos, vai ficando feio e aí ele inveja esse quadro, porque ele, nossa, eu queria ficar lindo pra sempre como ele. Eu queria que o quadro envelhecesse, não eu. E o desejo dele é atendido de uma forma assim, mágica. Ele vai perceber, claro que não vai ser de imediato, ele vai perceber isso depois. Mas com o passar do tempo, o quadro vai pegando o aspecto do tempo, né? Como se o quadro envelhecesse e o Dorian vai ficando intacto. Só que o quadro, ele não só envelhece, ele vai ficando podre conforme a alma do Dorian é corrompida. Quanto mais pecados ele comete, mas quanto mais ele age de uma maneira assim não tão positiva, quanto mais cruel ele fica, porque o Dorian ele vai ficando um pouco ruim com o passar do tempo, pior fica a situação do quadro. E aí, gente, é muito legal entender o contexto da publicação desse livro, porque tem toda a questão do movimento artístico da época, que foi até iniciado pelo Oscar também, que é a questão do esteticismo. E aí, entendendo esse movimento, eu tive uma visão muito diferente desse livro e achei ele mais genial ainda. E entendi também a exaltação da beleza e como ele bate de frente ali com o falso moralismo da época. E assim, gente, é maravilhoso, recomendo demais, 5 estrelas, favoritado. E eu vou reler esse livro sim de novo. Só que não vai ser agora em 2020, provavelmente em 2021. Eu quero ler a versão censurada, porque sim, existe uma versão censurada desse livro. Porque o Oscar, ao longo ali da narrativa, dá a entender, né, de maneira implícita, que existe uma relação homoafetiva entre o Dorian, o Basil, o Lord Henry, e isso chocou a sociedade da época. Foi assim, pesado, gente. Usaram esse livro no julgamento dele, ele chegou a ser preso, olha, uma coisa assim, louca. E infelizmente ele acabou morrendo pouco tempo depois de ser solto, né, de sair do cárcere. E é muito triste porque esse homem era genial. Mas enfim, O Retrato de Dorian Gray foi a minha melhor releitura de 2019. E agora a gente vai pra categoria Melhor Romance. Mas eu não vou dizer qual é o melhor romance agora, porque esse vai ficar por último, né? Quem ficar aqui em primeiro lugar foi o melhor romance de 2019. E romance, eu não falo de romance romântico, tá, gente? Eu falo de livro romance. Vocês entenderam, né? Quem é leitor entende essa coisa de romance. Em quinto lugar, eu tenho um livro nacional de um autor que eu gosto muito. E eu estou falando de 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Eu li esse livro no meu Kindle, tem resenha aqui no canal, por isso que eu não vou me estender muito sobre ele. Mas aqui a gente acompanha a história do Jonas, que é um garoto humilde que mora em Santo André, trabalha em São Paulo, num café todos os dias. Ele tem o sonho de ser escritor. E aí, depois de receber um cliente, muito bonito por sinal, lá no café, ele tem uma ideia de fazer um livro sobre piratas gays. E aí, ele vai desenvolver esse livro ao longo do livro, mas a história dele vai sendo desenvolvida porque ele vai ter encontros e desencontros com o Arthur. E aí a gente vai acompanhando o desenrolar desse relacionamento. O relacionamento do Jonas com a família é muito pesado, de certa forma, porque o pai dele é um escroto. A mãe do Jonas eu não sei se eu conseguia odiar, porque eu não sei, eu me via muito no Jonas e na relação dele com a mãe dele. A mãe do Jonas é evangélica, né, da igreja, ela acredita que o filho vai voltar pra igreja, então tem toda essa pressão. E eu falei, gente, sou eu. Mas o pai é um escroto, a mãe dele me desaponta, mas eu consigo entendê-la. Mas o livro é muito lindo, traz muitas mensagens positivas, é repleto de
representatividade e, pra mim, o melhor. Houve uma evolução na questão da escrita do Vitor. Eu gosto muito de 15 Dias, é um dos meus favoritos da vida, mas é bem perceptível o amadurecimento, né? Foi o segundo livro dele, veio bem mais maduro que o primeiro. Então, se você gostou de 15 Dias, provavelmente você vai amar muito 1 Milhão de Finais Felizes. Mas se você ainda não leu 15 Dias e quer começar aí com algo do Vitor que eu tenho certeza que você vai gostar, provavelmente, comece com 1 Milhão de Finais Felizes, que você não vai se arrepender. Foi 5 estrelas, favoritadíssimo. Eu estou muito ansioso pro VM3 que sai nesse ano, o terceiro livro do Vitor, que vai ser Fred e Fred. Tô bem atento. Em quarto lugar, fica um livro muito polêmico, porque algumas pessoas amam, eu tenho amigos que amam esse livro, e eu tenho amigos que odeiam, que acham que esse livro é superestimado, mas eu sou do time que ama. Sou do time que acha que é muito bem escrito, e eu estou falando de Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman, eu não sei falar o nome dele, mas eu tô falando aí do famosérrimo Me Chame Pelo Seu Nome, que tem até adaptação cinematográfica, que foi indicada ao Oscar e tudo. E esse livro, gente, eu gostei muito da escrita dele, principalmente da escrita. As coisas não acontecem de uma maneira imediatista, mas eu gostei da construção da narrativa, da forma como a coisa foi crescendo, foi ficando intensa até chegar no clímax. Acho os personagens muito inteligentes. A inteligência dos personagens, assim, me cativou demais. Eu fiquei, gente, eu me senti muito burro lendo o livro, de certa forma, porque o Hélio é um adolescente, né? Ele tá saindo da adolescência, tem de 17 para 18 anos. E ele pensa algumas coisas, ele tem tantas referências de leitura e de música que eu fiquei, amado, como assim? Como assim você consome tudo isso com 17 anos? Mas, pra mim, a leitura é apaixonante. Pra quem não conhece a história, o Hélio vive com o pai dele e a mãe numa cidadezinha da Itália. E o pai, no verão, costuma receber estudantes. Os estudantes viram uma espécie de estagiário do pai dele pra fazer uns trabalhos lá. E o pai dele ajuda esses estagiários também, acho que com os escritos deles. Alguma coisa do tipo, gente. E aí, nesse verão específico, eles vão receber o Oliver. Toda vez que eles recebem alguém, o Hélio precisa ceder o quarto dele, isso já deixa ele um pouco chateado, mas ele fica bem irritado com o Oliver desde o início. Ele não vai muito com a cara do Oliver, começa a implicar, e aí o Oliver é um cara apaixonante, tipo, todo mundo gosta do Oliver, e isso começa a irritar o Hélio também. Acho que isso é uma das coisas que mais irrita o Hélio, porque todo mundo gosta do Oliver, só ele que não gosta tanto. E aí, implicância aqui, implicância dele, ele percebe que não é só implicância, existe algo a mais, e a gente vai ter o desenrolar aí desses sentimentos conflitantes. O que eu mais gostei do livro é que tudo é muito intenso, sabe? Essa coisa do ódio e amor, a questão da paixão, né? A tristeza também, quando vem a parte mais triste. É um livro muito intenso. O autor vai preparando tudo aos pouquinhos e quando vem a lapada você fica, oh meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O livro foi 5 estrelas e favoritadíssimo. Todos os livros que eu tô mostrando aqui foram 5 estrelas e favoritados, tá, gente? Tiveram livros que eu li esse ano, gostei, mas dei 4 estrelas porque não foram perfeitos. Aqui só entraram os perfeitos. Em terceiro lugar, eu tenho muito, muito, muito prazer de anunciar O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro me conquistou demais, gente. Eu não tenho ele aqui em mãos porque eu até emprestei pra uma amiga minha. Eu vou deixar a imagem dele aqui. Esse livro trata sobre racismo, principalmente sobre racismo. Eu fiz um vídeo e uma discussão sobre as questões do racismo. Eu vou deixar aqui nos cards. E eu peço encarecidamente que vocês assistam esse vídeo, porque dos que eu postei ano passado foi o que mais flopou, é o que tem menos visualização. E foi um dos vídeos mais importantes que eu fiz ano passado. Eu sei que resenha, tem gente que não gosta de assistir tanto, mas se você já leu esse livro, provavelmente sim, assista o vídeo pra interagir comigo lá, comentar também, apresentar na discussão. Eu sei que eu posso ter me equivocado em um ponto ou outro. Isso eu estou falando da parte que eu falo sobre a militância das redes sociais, porque eu estava pensando em uma coisa, mas não sei se deu pra entender muito bem o que eu quis dizer com aquilo. Mas não estraga todo o vídeo, né? Eu falei muita coisa importante ali, espero que vocês contribuam com a discussão. Pra quem não sabe da história, aqui uma garotinha narra tudo o que aconteceu quando o pai dela decidiu defender um homem negro que estava sendo acusado de estupro. Numa sociedade ali da década de 30 nos Estados Unidos, totalmente segregada racialmente. É muito forte, você percebe sim que tem muito racismo, o nível da segregação, porque as pessoas começam a ficar contra o Atticus, que é esse advogado, e os filhos dele começam a sofrer na escola porque o pai tá defendendo o homem negro. Tipo, é uma coisa bizarra. E aí você acompanha todo o desenrolar desse julgamento, como ele aconteceu, o livro diz, né, se o cara é culpado ou não, como as pessoas já julgaram ele de cara, é culpado sim, e aí é um livro muito forte, tá, gente? Muito forte.
que me deixou triste também ao mesmo tempo, não só pelo que estava escrito ali, sabe, pelos acontecimentos do livro, mas é porque eu fiz uma reflexão sobre a sociedade atual e eu percebi que a gente não evoluiu tanto, não quanto eu gostaria, né, porque a gente ainda passa por situações de racismo muito parecidas e, por favor, leiam esse livro, é 5 estrelas, favoritado, acho que todo mundo precisa ler. É um livro lindo, triste, forte, avisos de gatilho, né? Como eu disse, tá falando ali de estupro, mas não só pelo estupro, tem a questão do racismo e todos os outros preconceitos. Tem a questão do machismo também, de certa forma, porque as pessoas julgam muito a maneira como o Atticus cria a Scout, né? Que é quem conta essa história pra gente, porque ele cria ela de uma maneira um pouco mais livre. Então, gatilhos, 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 de maneira séria. Isso aqui não é piada. É um livro forte, talvez, então seja pra você. Mas, se você consegue encarar esse tipo de leitura, leia. Vai ser um livro que vai te levar à reflexão. Em segundo lugar, eu tenho um livro nacional pra mostrar pra vocês. A minha segunda melhor leitura de 2019, sem dúvidas, foi Crisálida, da Andressa Tabakzinski. Gente, esse livro aqui é incrível. Tem um vídeo resenha, eu peço que vocês assistam, porque assim eu não preciso me prolongar tanto. Mas, em suma, é um romance policial, conta a história da Amélia. A Amélia é encontrada morta. E aí, depois que encontram o corpo dela, uma investigação é reaberta, porque o caso tinha sido arquivado, né? Eles achavam que ela só tinha fugido do país, de certa forma. E não foi isso que aconteceu. Eles vão mais a fundo e descobrem cada coisa. A Amélia é filha de um político ultra religioso. E aí é pôde descobrir as coisas sobre essa família, gente. Essa família da Amélia era muito tóxica, muito nojenta. E a gente vai descobrindo cada coisa que vai chocando a gente. É um livro muito bem escrito. Tem a perspectiva do que tá acontecendo agora, mas também tem capítulos em primeira pessoa da Amélia, antes da morte dela. E é o que eu mais gostei, ao mesmo tempo foi o soco no meu estômago, porque a Amélia é um personagem muito, muito, muito especial. É impossível não gostar dela. E aí você vai se apaixonando por essa personagem em cada capítulo. E ficando muito mal, porque você sabe que ela vai morrer. E parece que quando ela tá mais assim, perto de atingir um momento de felicidade, é quando acontece a morte. E aí isso te machuca de um tanto. Mas é uma leitura recomendadíssima. O final é muito eletrizante, acontece muita coisa, é emocionante, não acho previsível. Leia, gente, leia. Eu não vou falar muito porque eu já fiz resenha, eu quero que vocês assistam a resenha, mas assim, não deixe de ler Crisálida. Eu vou deixar o link aqui pra comprar, porque foi uma das melhores leituras e só não ficou em primeiro lugar porque eu terminei um certo livro no dia 31 de dezembro, que é o que eu vou mostrar agora. Aí Crisálida acabou ficando em segundo lugar, mas é a melhor leitura nacional, pelo menos. E em primeiríssimo lugar, como a melhor leitura de 2019, o melhor romance de 2019, eu trouxe O Iluminado, do Stephen King. E, meu Deus, gente, eu tô simplesmente apaixonado por essa história. Ainda não superei, terminei esse livro aqui no dia 31 de dezembro e ainda não superei tudo que rolou aqui, todos os acontecimentos. Esse livro conta a história do Jack Torrance. Ele e a família dele vão para um hotel, o Hotel Overlook, porque ele aceitou um emprego de inverno para trabalhar e cuidar do hotel no inverno, porque o hotel fica fechado, ninguém vai até esse hotel no inverno por conta da neve que fica em volta. Mas alguém precisa ficar lá cuidando da caldeira, cuidando do hotel, fazendo os reparos. E aí o Jack aceita esse serviço, esse emprego, porque ele foi demitido do último trabalho dele após agredir um aluno. O Jack tem um temperamento muito forte e ele também é alcoólatra, né? A bebida acaba potencializando esse comportamento agressivo dele. Pra ficar longe da bebida, que ele já tá longe faz um tempinho, mas pra continuar longe e arrumar um sustento pra família e, sei lá, ter um recomeço com essa família, ele resolve trabalhar nesse hotel. Só que não foi uma boa ideia, porque esse hotel, ele é mal assombrado, gente, tem uns espíritos lá. O hotel tem muita influência sobre quem fica lá. Um dos últimos zeladores matou uma família toda no hotel e depois se matou. Já deu pra ver que não é um bom lugar. E aí a gente vai acompanhando de forma gradual a maneira como o comportamento do Jack vai mudando com o passar do tempo no hotel. Ele vai ficando cada vez mais agressivo e a influência dos fantasmas que estão lá, digamos, a influência do hotel, somada com os fantasmas do passado, porque lá o Jack começa a lembrar de muita merda que aconteceu no passado dele, vão fazendo com que esse personagem se perca, fique meio surtado e ataque a própria família. É, assim, um livro excepcional, muito bem escrito. Tem gente que não gosta da escrita do King, eu não consigo entender, porque pra mim esse homem é tudo. Mas, com certeza, foi o melhor livro do King que eu li até hoje. Em relação ao terror, eu não sei se é muito
uma coisa de assustar, sabe? Eu considero isso aqui um terror bem psicológico, tanto pra quem tá lá no hotel, né, os personagens, quanto pra gente que tá lendo. Ah, eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas foi a melhor leitura, 5 estrelas, favoritado. Vou fazer um vídeo só sobre Iluminado, que a gente pode conversar 8, 10 minutos sobre essa leitura incrível. Gente, esse foi o vídeo de melhores do ano. Todos os livros que eu citei aqui, eu vou deixar o link na descrição, porque comprando com o meu link vocês me ajudam, eu recebo uma comissão, tá bom? Então, comprem com o meu link. Eu espero que 2020 seja um ano muito incrível. Eu já tô lendo bastante coisa agora em janeiro. Acho que o meu saldo de leitura vai terminar um pouco maior do que o de 2019. E aí, no vídeo de melhores leituras de 2020, eu quero mostrar mais livros ainda, que eu consiga me conectar da maneira como eu me conectei com as leituras de 2019. Até o próximo vídeo. XOXO. Gaspidão.